Bem, vamos lá. Questão número 3, Exame IBA 2016. O risco de provisão de sinistro, definido como sendo o risco de que as provisões constituídas por um segurador sejam inadequadas, é um tipo de risco. Letra A, de mercado, letra B, de subscrição, letra C, de liquidez, letra D, de crédito e letra E, operacional. Para resolvermos essa questão, nós temos que ver o conceito de cada tipo de risco desse. O primeiro é o risco de mercado, que é definido como o risco de baixas substanciais do valor de mercado dos ativos de uma economia em decorrência de fatores internos ou externos ao país ou bloco econômico. E os fatos gerados desses ciclos de baixa são guerras, concessão exagerada de crédito, crescimento econômico acelerado, tragédias naturais e etc. O exemplo da foto é a quebra da Bolsa de Nova York, que anteriormente, no período pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passavam por um período de grande crescimento econômico por exportarem muitos produtos para os países que tinham acabado de passar pela guerra. E quando houve a baixa dessa demanda, os ativos e a atividade econômica dos Estados Unidos teve uma forte retração, levando a um grande ciclo de desemprego e baixa dos indicadores da economia. Outro tipo de risco é o risco de subscrição. Aí, definindo o que é a subscrição, é o processo pelo qual aceitam ou rejeitam novos contratos e renovações de contratos antigos de seguros, no caso. Então, é o risco que decorre justamente disso, da seleção dos riscos de uma seguradora para que ela possa ter previsibilidade de quanto ela vai ter que pagar em sinistros em determinado período. Ela tem que avaliar os possíveis cenários daquele sinistro, daquele seguro, daquela pólice que ela está subscrevendo. O terceiro tipo é o tipo risco de liquidez, que em investimentos é o risco de determinado ativo não ser líquido no mercado, ou seja, que sua venda não seja fácil, que ele não seja facilmente convertido em moeda. Em seguros pode ser visto como um desalinhamento entre as receitas líquidas, disponibilidades ou investimentos de curtíssimo prazo da seguradora e suas despesas, que por se tratarem de eventos atrelados ao risco, podem divergir das projeções feitas. Então, o risco de liquidez é justamente de você não ter capital naquele exato momento para fazer frente a uma despesa imediata. Então, um tipo de risco também deve ser muito bem mensurado para que não venha incorrer em ruína uma seguradora. O quarto tipo de risco é o risco de crédito, que é visto como o risco que tem aplicação tanto nas seguradoras quanto nas resseguradoras, pois este incorre quando a contraparte não consegue honrar com os compromissos que se dispôs na posse de seguro ou resseguro. Então, quando ocorre um evento incerto que você não conseguiu mensurar, ou um cenário muito adverso na organização, que está ocorrendo muito sinistro, uma grande catástrofe natural, por exemplo, pode desencadear isso. Então, um cenário muito adverso, um sinistro muito grande, pode levar a seguradora à ruína e a quem contratou aquele seguro ou aquele resseguro a sofrer com risco de crédito, que a sua contraparte não vai conseguir honrar com o seu compromisso de arcar com o sinistro. E o quinto e último tipo é o risco operacional, que é o risco decorrente da atividade humana nas organizações, aos quais estão suscetíveis a falhas e erros, tanto em trabalhos manuais quanto em sistemas, planilhas ou trabalhos eletrônicos desenvolvidos por humanos. Então, é o risco da atividade operacional humana nas empresas, pois estão sempre suscetíveis a erros e falhas. Então, na questão, ele trata do risco de que as provisões constituídas por um segurador sejam inadequadas. Então, isso está muito atrelado ao processo de seleção dos riscos e as provisões que foram feitas em cima desses riscos. Então, o único risco que se enquadra nesse é o risco de subscrição. Letra B. Para resolver essa questão, foram utilizadas essas fontes e obrigado.